Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e aqui vou eu falar de coisa espinhosa também de novo, né? Mas não se preocupem, guardem suas flechas, por favor, guardem seus dedos de dislike malucos ali. Bom, claro, se quiser dar dislike, dá. Eu não vou me aprofundar tanto assim nas nuances e nos detalhes desse assunto dos médicos cubanos e do Mais Médicos e etc. Eu queria só argumentar sobre alguns detalhes que eu acho que estão fugindo dessa discussão. Lembrando que eu falei no Twitter duas coisas que eu mantenho, continuo mantendo, muita gente veio falar comigo, veio brigar e tal, mas eu mantenho essas coisas. Eu acho que sim, o contrato que foi feito entre Cuba e o Brasil sobre os médicos cubanos tem ética duvidosa. Segundo ponto, eu falei que o que acontecia com os médicos cubanos aqui no Brasil não era análogo à escravidão. Pera lá, entendeu? Uma coisa é criticar como foi feito o acordo, o combinado, criticar que não tinha revalida, um monte de coisa. A outra coisa é você falar que é análogo à escravidão. Pera lá, entendeu? O negócio é, caso vocês tenham morado em Marte nas últimas semanas, o Bolsonaro fez com Cuba dizendo que não ia mais aceitar esses acordos com relação aos mais médicos e Cuba resolveu tirar os médicos cubanos do Brasil. Lembrando como foi o procedimento aqui no Brasil anos atrás, quando começou Mais Médicos, ele é um programa que tem a ideia de colocar médicos em áreas carentes, onde nunca tiveram médicos aqui do Brasil. Cidades pequenas, lugares mais afastados e etc. Foram abertas as primeiras vagas e foram chamados os médicos brasileiros. Eles tiveram a prioridade. Foram preenchidas as vagas com os médicos que quiseram ir para esses lugares afastados e sobraram vagas ali. Depois dos médicos brasileiros, foram chamados os médicos estrangeiros que quisessem ocupar essas vagas, mas que não fossem cubanos. Então, vieram médicos portugueses, vieram médicos de outros países da América Latina aqui, vizinhos nossos, e aí algumas vagas foram preenchidas, tá? Eu não tô enganado, porque eu lembro que na época eu acompanhei muito bem isso. E depois as vagas que sobraram foram preenchidas com médicos cubanos, né? E Cuba trata os médicos dela, né, como um produto de exportação. Então a gente exporta soja, exporta carne, exporta minério de ferro, os cubanos exportam médico, né? E eles fazem isso com um acordo em que boa parte da grana fica com o governo cubano, segundo eles, para formar mais médicos, né? Porque toda a medicina lá em Cuba é gratuita. Aí tem todo um questionamento sobre a qualidade da medicina cubana, que eu não faço a menor ideia se procedem as críticas ou não, tá? E isso não interessa para discussão aqui. O que eu quero discutir não é se o Bolsonaro tá certo ou errado, se os médicos cubanos estão certos ou errados, não sei o que. Eu continuo achando um contrato meio antiético, ainda que eu acho que algumas críticas que o pessoal levantou com relação a essa falta de ética, eles não levantem com a mesma veemência com relação a outras coisas que também são antiéticas e ninguém reclama. Na verdade, isso já é o esperado. A diferença é que a empresa não é uma ditadura, né? Não é um governo ditatorial que manda na vida das pessoas, como é o caso de Cuba, e sim, Cuba é uma ditadura e que se exploda se você discorda. Para de tampar o sol com a peneira. Assim como a Venezuela também é uma ditadura, tá? Para de ficar inventando história, dizendo que não é, relativizando. Não vou passar pano para ditadura nenhuma aqui. Nenhuma. A grande questão é, por que raios falta médico em cidades muito afastadas, em lugares pequenos ou, enfim, com pouca infraestrutura? O pessoal geralmente joga a culpa nos médicos, dizendo que os médicos são bando de mauricinhos e patricinhas arrogantes, que não querem ir para esses lugares e que os médicos cubanos são aqueles que fazem mesmo por amor e etc e tal. Não vamos negar que a medicina é uma profissão de muito prestígio aqui no Brasil e que quem faz medicina no Brasil tem muito dinheiro, ponto, né? Muito difícil um pobre fazer medicina, são 6 anos que você vai ficar sem trabalhar, então você vai ter que ser sustentado de alguma forma. Se você entra numa universidade pública, são os cursos mais concorridos, então para você conseguir passar no vestibular, você precisa ter tempo e dinheiro para só estudar. Se você for fazer medicina numa faculdade particular, milhares de reais por mês, sei lá, 4, 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês para fazer um curso de medicina numa faculdade particular. Então, medicina não é um curso para pobre, medicina é um curso para rico, e os médicos depois que se formam, eles querem ganhar bem. O Mais Médicos não estava oferecendo um salário pequeno, estava oferecendo 11 mil reais, se não me engano, acho que esse era o valor que eles estavam oferecendo. Se não é 11 mil reais, é um valor próximo disso, para você ir se mudar lá para Ibiboboca do Bom Jesus, na Casa do Chapéu, na minha visão paulistocentrista, né, de que todos os outros lugares são Casa do Chapéu, ou lugares muito pequenos, né, cidades muito pequenas, ou enfim, muito carentes e tal. O que muita gente alegou é que os médicos não queriam ir para esses lugares porque isso não dava status, ou sei lá, porque o salário era baixo, que eles poderiam ganhar 20, 30, 40 mil reais morando em cidade grande, e que eles não querem ganhar 11 mil reais, que para eles é um salário muito baixo, para mobilizar toda uma carreira e toda uma vida. Eu já ouvi anos atrás, muitos anos atrás, de uma
conhecida minha, que era aluna da medicina e estava para se formar, que tinha aberto um concurso para médico de posto de saúde, o salário era R$ 9.000. Na época, mais de 10 anos atrás, R$ 9.000 era uma grana muito maior do que é hoje, e ela falou, ai não, por R$ 9.000, salário muito baixo, não quero. Então eu sei que médico ganha muito dinheiro quando ele quer. Quando ele consegue lá montar um consultório, alguma coisa assim, ganha uma grana monstruosa. Ou trabalhar num hospital grande e tal. Então existe sim essa argumentação do dinheiro, mas não dá para imaginar que todos os médicos do Brasil iam querer deixar de ir para uma cidade pequena porque ia ganhar R$ 11.000 e estava reclamando, sabe? As oportunidades de ganhar fortunas não estão para todos os médicos e é bastante, digamos assim, injusto dizer que todos os médicos são mauricinhos ou patricinhas que estão mal acostumados, etc e tal. Tem muito médico idealista, sim, seria uma generalização burra e apressada dizer que todo médico é metido a besta. Ainda que eu saiba que muitos médicos são metidos a besta, do mesmo jeito que advogado, por exemplo. Eu tenho um monte de amigo advogado e eles falam, não, advogado tem muito advogado metido a besta que às vezes não sabe nada e só arrota grandeza e tem um rei na barriga. Paciência, acho que isso tem em todas as profissões de maior prestígio, né? E a gente sabe que a advocacia e medicina são algumas das profissões de maior prestígio que tem na nossa sociedade. Então, quando você vai ver essas coisas, você fica pensando, pô, então os médicos podiam ir lá pros cafundós do Judas e receber R$ 11.000, o que eles estão reclamando? Aí vai um ponto, e é basicamente por isso que eu tô gravando esse vídeo, tá? Enrolei, e agora que eu vou chegar no ponto. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu vi com amigos meus que aconteceram próximos a mim. Eu sei que isso é evidência anedótica, isso não é um laudo científico, tá? Nem espero que seja, mas eu vejo que isso pode ser um dos fatores que mobilizam muita gente a ou não ir para esses lugares ou a mudar de ideia, fica um tempo e depois volta. Um amigo meu, ele recebeu um emprego para ganhar muito bem, aliás, numa cidadezinha do interior do Piauí. Ele chegou lá, começou a trabalhar, gostou muito no começo, foi super da hora. Esse meu amigo era solteiro, não tinha filhos. Isso é importante ressaltar, porque depois eu vou abordar esse ponto também. Depois de 2 anos nesse lugar, esse meu amigo estava maluco. O cara foi criado e cresceu aqui em São Paulo, cidade 24 horas, tudo funcionando a maior parte do tempo. E ele falou que lá nada funcionava. Nada. E não tinha nada. Ele falou, putz, eu tô ganhando bem pra caramba, eu não tenho onde gastar. Eu não tenho opções de lazer. E ainda por cima tem um outro aspecto, que é um aspecto que vai parecer extremamente elitista do jeito que eu vou falar. Eu vou tentar minimizar esse elitismo aqui, pra não parecer que eu sou nojento. Não tinha quase ninguém nessa cidadezinha que ele foi, que tivesse a mesma formação dele. Por exemplo, eu vivo muito bem longe de outros biólogos, sabe? Eu consigo conviver muito bem com pessoas de outras áreas e tal. Mas de vez em quando, você sente uma falta de conversar com alguém que manja da mesma coisa que você está falando, sabe? Que compartilha da mesma realidade que você compartilha, que estudou as mesmas coisas que você, sabe? Às vezes isso faz falta e a internet não é o suficiente para suprir esse tipo de coisa. Então, esse meu amigo começou a se sentir extremamente sozinho. Vocês conseguem entender esse tipo de coisa? Talvez não. Por quê? Ele é um estúpido, um arrogante, um escroto, tá? Não, porque essa não foi a realidade dele. Resultado, em 3 anos ele voltou. Teve um outro caso de um amigo meu também que passou num concurso numa cidade também perto de Porto Velho, lá em Rondônia. Não era muito afastada, porém era uma cidade pequena. Não tinha o que fazer naquela cidade. E, por exemplo, como ele era acadêmico, ele gostaria de ter discussões acadêmicas, no sentido de estimular novas ideias, de você chegar em novas conclusões, de ter ideias para mais pesquisas. Não tinha ninguém naquela cidade com quem ele pudesse discutir essas coisas. Por isso que eu falei, vai soar elitista, mas não é necessariamente elitista. É no sentido de que não tinha ninguém na mesma realidade que ele naquela cidade. As pessoas de outras áreas podem ser extraordinárias no que elas sabem, mas não é a pessoa para você discutir aquele tipo de problema que você está vivendo. Ele estava de mãos amarradas ali, não tinha para onde ele crescer naquela cidade. Então, ele voltou para São Paulo. Então eu fico pensando, se você é um médico, você vai para uma cidade muito pequenininha, você tem que ir por idealismo. Porque você não vai ter progressão de carreira nesses lugares e às vezes você não vai se dar bem na questão social ali. Ainda mais sendo médico, você tem que lidar com desgraça, que é uma desgraça realmente, por mais que seja uma profissão muito nobre, eu entendo que várias pessoas gostem disso, eu nunca teria talento para medicina, você vai lidar com desgraça. E o que você vai ter de compensação quando você sair do seu trabalho? Você não tem opção de lazer, você não tem onde gastar seu dinheiro, você não tem outra pessoa da área para conversar, nesse sentido, é complicado. Quem aguenta uma coisa dessas? E aí você tem o fato do médico já ter família. Aí, beleza, o médico ou a médica já possuem família, vai de mala e cuia com o marido, com a esposa e com os filhos, etc. Aí, óbvio, você vai ter
pessoas conhecidas ao seu redor, você vai ter ali o núcleo familiar, que vai com certeza te dar muito suporte, e você vai ter ali uma realidade de aconchego quando você chegar em casa ali, você consegue descomprimir um pouco da tensão do dia a dia. Até quando você consegue fazer isso? Partindo do pressuposto que a sua esposa ou seu marido tenham outros afazeres que eles possam cumprir na cidade, que eles não vão virar donos de casa. Como é que vai ser? Às vezes você quer dar uma educação melhor pro teu filho. Não tem uma escola melhor no lugar onde você foi levar teu filho. Às vezes você quer que o teu filho tenha experiências diferentes e outras coisas. Você vai mandar ele pra longe, você vai sentir saudade, você não vai poder ir junto, vai deixar com a avó, sei lá. Sabe? É uma coisa muito complicada. Às vezes, para você continuar lá trabalhando, o teu esposo ou a tua esposa, eles param a carreira deles, porque lá não tem o que fazer. Então não é uma alternativa simples. Isso é uma coisa muito complicada. É muito difícil apontar o dedo na cara do médico e falar, seu maldito, você não quer ir pro lugar e tal. Isso não é uma coisa trivial. E às vezes 11 mil reais é pouco. Nesse sentido, dinheiro não é o fator. Você pode dar 100 mil reais por mês, a pessoa vai ficar lá, vai fazer um pé de meia por 3, 4 anos e depois ela vai voltar e aquele lugar vai continuar desassistido. O problema é muito mais embaixo. E eu não consigo pensar numa solução que não seja formar pessoas daquela região. Em Ibiboboca do Bom Jesus não tem médico? Pegue um ibiboquense de Bom Jesus e forme ele em medicina. Você tem que gerar todo um arcabouço social ali naquele lugar para conseguir fazer com que aquela situação seja constante e não paliativa. Agora, é óbvio, alguns lugares vão ficar sem médicos, agora que os médicos cubanos saíram, já foram preenchidas várias vagas depois que abriram com brasileiros. O meu problema não é os brasileiros quererem preencher essas vagas, o meu problema é, no fim das contas, eles irem de verdade e depois que vão, eles ficarem e não voltarem depois de 2, 3 anos. Eu sei que vários lugares, inclusive, são lugares de cidade grande que tá faltando médico mesmo. Não é só cidade pequena, tem lugar de cidade grande, periferia. Aí a gente pode até dizer que haja algum tipo de preciosismo aí da classe médica, mas em outros lugares muito afastados, tal, você precisa ter um espírito aventureiro ali e ser um idealista muito forte. E a última coisa que eu queria falar é sobre a questão do pessoal que fica falando que o governo fica passando pano pra ditadura. Eu acho que isso daí é uma coisa bem importante. O pessoal criticou acertadamente, a meu ver, o tipo de simbiose que o governo do Brasil sempre fez, né, nesses últimos 12 anos aí, 14 anos, sei lá, de governo do PT, com Cuba e com a Venezuela, e várias pessoas falando que é extremamente antiético você financiar ou passar o pano, ou fazer acordos, ou simplesmente fazer vista grossa com ditaduras que censuram aquelas pessoas que pensam diferente. A oposição da Venezuela tá toda presa. Em Cuba, pelo menos na época da Revolução, ou mesmo depois, tá? Agora Cuba tá muito mais light, mas antes matava mesmo quem era opositor. Eu lembro dos caras fazendo greve de fome na cadeia. Isso daí faz o quê? 10, 15 anos, não faz tanto tempo assim. Porém, essas pessoas que criticam essa simbiose que ocorreu em muitos aspectos com o governo do PT e ditaduras de esquerda, também é uma hipocrisia quando a gente vai ver que existem ditaduras que são financiadas por governos capitalistas, que têm passada de pano sim, tem vista grossa, e ninguém fala nada. O exemplo melhor que tem sobre isso, e inclusive essa semana tá rolando esses problemas, é a relação amorosa que existe entre o governo americano, que inclusive antes do Trump até, né, mas agora com o Trump, e o governo da Arábia Saudita, que é uma monarquia absolutista extremamente severa, que não aceita crítica. Esse mês aí tá tendo uma discussão que eu vi muito pouca gente comentar aqui no YouTube da morte daquele jornalista saudita que estava morando na Turquia, e esse cara estava denunciando várias posturas da Arábia Saudita que impede mulheres de ter direitos, que impede opositores de falar qualquer coisa, que impede liberdade de expressão, impede qualquer coisa. E ele falava que a postura da Arábia Saudita endureceu depois de 79. Porque vivendo na Turquia, e olha que a Turquia tem um monte de problema também, agora com o Erdogan e essas coisas. Mas ele falou que a Turquia, apesar de todos os pesares, ainda é um país de maioria muçulmana, que mantém várias liberdades e que por isso ele é um país melhor para viver do que a Arábia Saudita. Ele tava falando isso. E aí o que acontece? Mataram esse jornalista e esquartejaram ele, desmembraram ele. A Arábia Saudita tava negando que tinha sido ela, mas só que tudo tá deixando a entender de que foi realmente o príncipe saudita lá que fez um pedido para matar esse cara, que ele tava muito estridente, tava falando coisa que não era para falar. A Arábia Saudita mexe os pauzinhos lá, financiou com arma o Estado Islâmico lá porque a Síria é xiita e a Arábia
Arábia Saudita é sunita, o Irã, eles têm briga eterna com o Irã, aquelas coisas todas. Ninguém fala nada. E o Trump basicamente passou um pano animal pra Arábia Saudita, animal, e um monte de gente passando pano pra Arábia Saudita. O Qatar fez alguma coisa que eu não lembro agora que desagradou a Arábia Saudita, tá sofrendo um embargo ali de um monte de coisa também. O Qatar tem que se desculpar, voltar atrás. A Arábia Saudita é uma ditadura tão sanguinária quanto qualquer ditadura é, não é branda, não é suave, e eu vejo as pessoas passando pano para a Arábia Saudita, passando pano para o Trump, que está de mãos dadas com a Arábia Saudita, assim como também foi o Obama, foi o Bush e todos os outros, e o problema é só quem apoia a Venezuela e Cuba. Quem apoia a Arábia Saudita tem problema nenhum. Fazer comércio com a China. Se tem um embargo econômico com Cuba, por que não tem embargo econômico com a China, que também é comunista e também é uma ditadura? Você também não pode falar mal do governo, senão você é preso, que tem pena de morte, já tem um monte de chinês que é morto lá por causa de crítica ao governo. Não, aí tudo bem. A China aí não tem problema, porque também quem vai brigar com a China, né? Segunda maior economia do mundo, maior mão de obra que existe, aquelas coisas todas, né? Quem vai brigar com a China? Vai brigar com Cuba, que não tem força nenhuma, que é um país eco pequenininho. Vai brigar com a Venezuela, que tem as maiores jazidas de petróleo do mundo lá, e inclusive isso já é um motivo de briga, mas não tem força nenhuma do ponto de vista político e econômico. Agora, brigar com a China ninguém quer, né? Brigar com a Arábia Saudita ninguém quer. Então não vem com essa história de ficar falando que é imoral financiar ditaduras, e eu concordo que é imoral financiar ditaduras, mas se é para criticar governo que passa a mão na cabeça de ditadura, critique todos os governos que fazem isso. Sejam os governos contrários à sua linha de pensamento, sejam os governos que concordam com a sua linha de pensamento. Um peso e duas medidas não rola aqui. Muito menos ditaduras de estimação. Então é isso aí que eu queria falar. Pode me xingar à vontade aqui embaixo, estejam livres para isso. Esse canal tem opinião, sempre teve, e eu não vou deixar de me expressar, tá certo? Justamente porque isso aqui não é uma ditadura. E ainda que fosse uma ditadura, eu vou continuar me expressando até me calarem. Porque eu, se deixar por mim, vou continuar falando e que se exploda quem não gosta. Tá certo? Então é isso aí, um abraço para todos vocês e falou!